Todo mundo fala a mesma coisa. O Roblox antigamente era melhor. Mas será que ele realmente piorou? Ou nós crescemos e queremos algo mais complexo? O Roblox foi criado em 2006, numa época em que a ideia nem era ser uma plataforma gigante. Ele era bem mais simples e mais leve. Os jogos eram só blocos quadrados, mas pareciam ser feitos por diversão, não por dinheiro. Quase não tinha pressão para gastar dinheiro dentro do jogo. Você entrava em um jogo e sentia que ele foi feito por alguém comum, não por uma empresa tentando lucrar o máximo possível. Não tinha passe, não tinha VIP, não tinha tela pedindo Robux a cada clique. Ao passar dos anos, o Roblox ficou mais popular e, consequentemente, começou a gerar alguma renda para os criadores, e a criação de jogos deixou de ser apenas por diversão para se tornar um trabalho. Hoje, existem muitos jogos que tentam aproveitar de alguma trend para conseguir players para gastarem nos jogos, e um bom exemplo disso é os jogos de Brainrot, que recentemente o roubo em Brainrot alcançou 24 milhões de jogadores simultâneos, por isso que muitas das experiências parecem muito uma com a outra. Quando um formato funciona no Roblox, ele vira uma fórmula, e essa fórmula começa a ser repetida inúmeras vezes porque ela dá resultado. Em pouco tempo, aquilo que começou como uma ideia criativa vira um molde fixo. E qualquer jogo que foge desse molde passa a ter menos chances de crescer. O problema é que isso cria uma saturação. O jogador entra em um jogo novo esperando algo diferente, mas em poucos minutos percebe que já jogou aquilo antes. A estrutura é a mesma, a progressão é a mesma, a interface é parecida e até a forma de monetização segue o mesmo padrão. A sensação de novidade praticamente desaparece. Isso não acontece porque os criadores não têm criatividade. Na verdade, muitos deles sabem exatamente o que poderiam fazer de diferente. O problema é que o próprio sistema do Roblox acaba recompensando quem segue tendências em vez de quem arrisca algo novo. Então inovar vira uma escolha perigosa. Hoje o algoritmo prioriza tempo de retenção e monetização, jogos que conseguem manter o jogador preso por mais tempo. Mesmo que usando mecânicas repetitivas, acabam ganhando mais visibilidade. Já experiências diferentes, que não se encaixam tão bem nesse modelo, acabam ficando escondidas e dificilmente chegam ao público. Com isso, muitos desenvolvedores menores acabam copiando ideias que já deram certo. Não porque querem, mas porque sabem que se fizerem algo totalmente diferente, a chance do jogo simplesmente não ser descoberto é muito alta. Entre criar algo original e correr o risco de ninguém jogar, ou copiar um formato conhecido e ter alguma chance de sucesso, muitos escolhem a segunda opção. Isso faz com que o Roblox hoje pareça menos criativo do que antes, não porque falte talento ou capacidade técnica, mas porque o ambiente inteiro empurra criadores e jogadores para o mesmo caminho, reduzindo a variedade real de experiências. Com o tempo, isso cansa, não porque o jogador enjoou de jogar, mas porque ele sente que está sempre preso ao mesmo tipo de loop. A sensação de descoberta, que era uma das partes mais fortes do Roblox antigo, vai sendo substituída por uma experiência mais automática. Do lado dos criadores, a pressão também aumenta. Criar um jogo hoje exige muito mais tempo, mais conhecimento técnico e muitas vezes investimento financeiro. Isso faz com que errar seja muito mais caro do que antes. Se um jogo não dá certo, o prejuízo não é só de tempo, mas também de dinheiro. Enquanto isso, jogos realmente diferentes continuam existindo, mas ficam escondidos. Eles não aparecem na página principal, não recebem destaque e acabam sendo jogados por um público muito menor do que mereciam. Muitos jogadores nem chegam a saber que esses jogos existem. Esses jogos não fracassam porque são ruins ou mal feitos. Pelo contrário, muitos deles têm ideias originais, mecânicas diferentes e propostas que fogem do padrão da plataforma. O problema é que, sem visibilidade, eles simplesmente não conseguem competir com jogos que já seguem fórmulas consolidadas. Quando um jogador comum entra no Roblox, ele raramente explora além do que aparece na aba principal. A maioria clica nos primeiros jogos que vê, joga o que está em destaque e sai. Isso faz com que experiências diferentes fiquem presas em um ciclo onde pouca gente joga, pouco tempo de retenção é gerado, e por isso o algoritmo continua ignorando esses jogos. Com o tempo, muitos desses projetos acabam sendo abandonados, não porque faltou esforço ou dedicação, mas porque é difícil continuar desenvolvendo algo que quase ninguém chega a experimentar. E assim, ideias que poderiam trazer algo novo para a plataforma simplesmente desaparecem, sem nunca terem sido descobertas. Enquanto isso, jogos que seguem fórmulas já conhecidas continuam recebendo atualizações, não porque ainda tenham algo novo a oferecer, mas porque ainda conseguem manter números altos. A prioridade deixa de ser evoluir a ideia
e passa a ser manter o ciclo funcionando. Isso cria um contraste claro dentro da plataforma. De um lado, jogos estáveis, previsíveis e constantemente promovidos. Do outro, experiências criativas que surgem e desaparecem rápido demais para serem percebidas. Mas ainda existem jogos que foram feitos com carinho, recebendo uma quantidade aceitável de jogadores, como Peroxide e Westbound, que mesmo não recebendo atualizações frequentemente, ainda são bons jogos. E talvez o problema nem seja o Roblox. Talvez a gente só tenha mudado a forma de enxergar as coisas. Quando a gente começou, tudo parecia novo, imprevisível e curioso. Cada jogo era uma descoberta, porque a gente ainda não tinha referência suficiente para comparar. Com o tempo, isso muda. A gente aprende os padrões, entende como os jogos funcionam e passa a reconhecer estruturas rapidamente. Aquilo que antes surpreendia, hoje parece óbvio. Não porque ficou pior, mas porque deixou de ser novidade. O Roblox antigo era mais simples, mais limitado e até desorganizado. Mas esse era o contexto da época. Não existiam tantas regras, tantos sistemas e nem tanta expectativa. Os jogos eram menores, feitos de forma mais livre, e isso combinava com o momento da plataforma. Já o Roblox de hoje é muito maior, mais técnico, mais profissional. Existem ferramentas melhores, gráficos melhores e equipes maiores trabalhando nos jogos. Só que a proposta também mudou. Ele deixou de ser apenas um espaço de experimentação e passou a ser um ecossistema completo. Por isso não dá para dizer que um é objetivamente melhor do que o outro. São experiências diferentes pensadas para épocas diferentes, públicos diferentes e necessidades diferentes. A comparação direta acaba sendo injusta. No fim, o sentimento de que antes era melhor talvez não fale tanto sobre o Roblox em si, mas sobre o momento que a gente conheceu a plataforma, quando tudo ainda parecia novo e cheio de possibilidades.